Bom dia, tudo bom? E aí, pessoal, como vamos? Tudo certo? Então, gente, esta aula nós vamos cuidar dos procedimentos em matéria penal. Deixa o pessoal chegar, aproveitem para pegar um café, tá certo? Procedimentos em matéria penal, tá joia? Começando agora. Então, estamos aqui simultaneamente no YouTube, no Twitter e também no Instagram. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Essa é a live de número 34, que nós estamos cuidando do direito processual penal, curso todo, tá certo? E vamos tratar hoje da matéria sobre procedimentos. Vamos explicar as espécies de procedimento, vamos estudar o procedimento do júri e vamos responder algumas perguntas centrais. Vocês sabem o que é dromologia processual? Então, vamos nos propor a responder essas questões, a começar sobre o que é dromologia no direito processual penal. Além disso, qual a diferença entre processo e procedimento? Vocês sabem? Né? É pacífica essa distinção? Tá? Qual a diferença que há entre um procedimento comum e um procedimento especial? Marcela, bom dia. A professora Marcela está aí. Obrigado aí pela presença. Cláudio, Tássio, Mari. Tá, então, qual é a distinção, pessoal, entre procedimento comum e especial? O que é que distingue um procedimento especial? A outra pergunta que nós vamos nos propor a responder hoje é constitucional a vedação de participação do advogado na audiência conciliatória dos processos por crime contra a honra disciplinados no CPP, né? Existe um procedimento especial por crime contra a honra. E lá tem a vedação de participação do advogado na audiência conciliatória. Isso é constitucional, se compatibiliza com a Constituição? Essa é uma outra questão importante. Além disso, gente, os princípios, né, no Tribunal do Júri, os princípios a eles aplicados podem ser utilizados contra o imputado, os princípios que estão no artigo 5º, tá? Podem ser usados contra o imputado, os princípios do Tribunal do Júri. Essa é uma outra questão, tá certo? Além disso, gente, quantas recusas imotivadas, quantas recusas sem justificativa podem ser utilizadas durante o sorteio dos jurados para assento no Conselho de Sentença? Nós temos uma sucessão de sorteios no procedimento do júri, um sorteio de natureza administrativa, que é aquele para a reunião do Tribunal do Júri, quando se sorteiam 25 jurados, e temos o sorteio que acontece para cada sessão do júri, de 7 jurados para o assento no Conselho de Sentença, que é o órgão que vai julgar. Nesse caso, existem as recusas sem justificativa. Quantas recusas podem acontecer se, por exemplo, existirem vários réus, tá? Essa é a pergunta. Então, são essas as questões que nós vamos colocar aqui, tá certo? Para que a gente responda até o final da nossa exposição sobre o curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito. Nós estamos seguindo os capítulos do curso, tá? Então, os capítulos são 41 capítulos. Nós estamos no capítulo de número 34, que trata do procedimento, tá? Trata do procedimento. Bacana? Certo? Então, perfeito. É um total de 41 capítulos, lembrando que está tudo organizado no nosso canal YouTube, tá? Bom, gente, então vamos direto ao assunto, né? Lembrando, assim, de mandar um abraço aqui para todos que estão aqui assistindo logo cedo, logo na segunda-feira, né? Firmes e fortes. Além disso,
Um abraço aí para Claudinha, Batista. Então, além disso, lembrar de tomar aquele cafezinho básico para a gente mandar brasa, certo? E vamos começar. Pessoal, o que é procedimento? Né? Eu costumo dizer que procedimento é um encadeado, é um enlace, tá? Um enlace de atos processuais. Geralmente a doutrina procura definir o procedimento como um aspecto objetivo do processo. Isso explica tudo? Vamos saber, tá? Aqui aproveito para mandar um abraço para o professor Felipe, tá diretamente de Serra Talhada, né, Felipe? Tá aí firme e forte, eu estou acompanhando seu Instagram, Samuel, Ramon, viu? Então, o procedimento, gente, o procedimento é um encadeado normativo e um encadeado de atos processuais, ou seja, ele é norma quando você está estruturando no pensamento. O procedimento é, por exemplo, comum ordinário. Está lá no artigo 394 seguintes, são normas, e eu devo documentar aqueles atos processuais. Então, começa com a denúncia, se estrutura com o recebimento desta denúncia e mais a resposta preliminar à acusação. Em seguida, nós temos a possibilidade de absolvição sumária, ou seja, vamos seguir os ditames dos artigos 394 e seguintes. Mas, antes da gente explicar essas espécies de procedimento, nós devemos avivar o seguinte: o nome procedimento é ambíguo. Ou seja, há quem diga, inclusive, que procedimento seria gênero e processo seria espécie. Mas também há a possibilidade de você situar o nome procedimento em sentido inverso, ou seja, o processo é o gênero, processo penal contra fulano de tal, e o procedimento é o rito que está dentro dele como encadeado de atos processuais, né? Como um enlace, como um encadeamento, como aquilo que depende de um antecedente para ser produzido consequente. Mas quando se diz, olha, o processo é espécie, né? Um processo é espécie de procedimento, é como se a gente referisse a todos os procedimentos que podemos imaginar no nível administrativo, no nível policial. Então, por exemplo, o inquérito policial é um encadeado de atos, e nesse sentido é um procedimento. Então, existe procedimento do inquérito policial, existe procedimento administrativo, existe o processo administrativo. Então, o nome procedimento é um nome com a natureza ambígua, mas não é apenas isso que você identifica assim para justificar o que eu estou acabando de dizer. É que o próprio texto da lei difere muitas das vezes um procedimento comum de um procedimento especial, considerando atos que ainda não fazem parte do processo. Então, por exemplo, no rito de drogas, nós temos uma distinção muito importante que diz respeito à existência de dois laudos: um laudo de constatação provisório, um laudo de constatação definitivo. Essa é uma das distinções do procedimento por tráfico de drogas. Então, observem que eu tenho lá um elemento anterior ao início do processo. O próprio crime contra a honra, ele pode ter dois ritos a ser aplicados, né, a serem aplicados, dois ritos. Eu tenho um rito que está na Lei 9.099, que é o procedimento comum sumaríssimo, e lá no procedimento comum sumaríssimo nós temos vários atos que são anteriores ao início do processo judicial. Então, por exemplo, o termo circunstanciado de ocorrência é um ato investigativo, né? Embora o STF tenha dito de maneira diferente, mas o TCO é um ato investigativo, está antes do processo, é o que a gente denomina assim de fase preliminar, né? Uma etapa preliminar, etapa prévia. Ainda preliminar, mas a audiência preliminar que está fora do processo é aquela onde é possível se fixar, se firmar uma composição civil, transação penal ou ainda o oferecimento de denúncia sem o seu recebimento, né? Então temos aí uma diferença, né? uma diferença de atos, mas que ainda não fazem parte do processo. O processo vai existir na última audiência, na audiência de instrução. Então, eu tenho o processo. Então, observem que o nosso legislador, no texto de direito positivo, ele distingue procedimento comum, sumário, sumaríssimo,
ordinário ou procedimento especial, como de tráfico de drogas, né? Como, por exemplo, aquele relacionado aos crimes falimentares. Crime falimentar, gente, depois de recebida a denúncia, segue o rito comum sumário, né? Depois de, assim diz a lei, né? Depois de recebida a denúncia, segue aquele rito ali estabelecido como um rito comum. No entanto, por que nós consideramos ainda algum elemento de procedimento especial? Considerando que, em alguns casos, é necessária a juntada de um relatório específico, de uma perícia específica, um relatório, por exemplo, do administrador judicial, que distingue o rito comum, em geral, daquele rito que também é comum, mas na etapa anterior ao processo, teria um descrime pequeno, leve, que indicaria sua natureza especial. Então, justamente por causa das distinções entre procedimento comum e procedimento especial não serem distinções precisas, né, há uma fluidez do conceito, é que nós vamos identificar alguma imprecisão conceitual no nome procedimento. Mas podemos sim dizer, olha, é uma etapa prévia ou posterior ao início do processo, podemos dizer assim, considerando o seu aspecto dinâmico, o seu aspecto estrutural, sintático. Então, eu tenho o procedimento do inquérito, eu tenho o procedimento do processo, e aquele conjunto de atos é relacionado no código, como, por exemplo, o procedimento especial do crime X, né, do crime contra a honra, ou procedimento comum relacionado a um rito ordinário, podemos dizer isso. Por outro lado, o nome procedimento pode ser ainda o aspecto objetivo do processo. Aí já é um outro ponto de vista. Eu coloco aí um ponto de vista temporal e espacial, para dizer, olha, vamos nos fixar em procedimento apenas dentro daquela etapa chamada processual. Por outro lado, posso dar um aspecto mais amplo ao nome procedimento, para ser tudo. E espécie seria o processo. Bom, tirando esse problema, essa problemática do termo, que é um termo ambíguo, né, um termo com uma certa plasticidade, nós podemos sim classificar os procedimentos no nosso código. E temos, de um lado, o procedimento comum e, de outro, o procedimento especial. Aliás, são, a bem dizer, 3 procedimentos de natureza comum e vários procedimentos especiais, que podem estar situados no código, como é o caso do rito do júri, né? Embora o código catalogue o rito do júri como um processo comum, se cuida de um procedimento diferente do procedimento comum e, portanto, um procedimento especial, né? O processo do júri. E temos também procedimentos especiais fora do código, né? Na legislação extravagante, como é exemplo a lei de drogas e ainda o rito dos processos de competência originária dos tribunais, né? Então, aqui meu abraço para Mariana, Denis, tá? Ana, Nivânia, viu? Obrigado pela presença. Então, o procedimento especial você pode encontrar tanto no processo, no Código de Processo, como na legislação especial extravagante, né? E lembrando que os processos de competência originária dos tribunais seguem, via de regra, um rito específico, embora acabe utilizando, por analogia, alguns elementos do processo comum, do procedimento comum, ou mesmo do rito especial. Mas só a configuração do órgão julgador, que é um colegiado, demanda a aplicação de regras específicas. E, por isso, classificamos os processos que tramitam junto aos tribunais de processos com rito especial, certo? Aí vamos fixar um pouco, gente, aqui no rito comum, tá? O rito comum é ordinário, sumário e sumaríssimo. O sumaríssimo da lei dos juizados especiais. Para crimes cuja pena máxima abstrata não excede 2 anos. É interessante que, para a definição do rito comum, o parâmetro é sempre a pena máxima abstrata combinada ao delito. O parâmetro é sempre esse, tá? Para o rito comum. Para os ritos especiais, já diz respeito à questão material. Então, no caso dos juizados especiais, a pena máxima abstrata combinada ao delito não deve exceder 2 anos. E, para isso, nós consideramos todos os crimes ali envolvidos em caso de conexão. Então, se a pessoa está acusada, está respondendo, está sendo
investigada por 3, 4 delitos, e todos eles com pena que não excede, por exemplo, a 3 meses, 6 meses, pena máxima, e que o somatório não ultrapassa 2 anos, né, o somatório das penas se totalizam ali em 2 anos, é porque o rito a ser seguido será o rito dos juizados especiais, independentemente da aplicação de, por exemplo, de previsão de rito especial para o crime combinado. O único delito assim que não pode tramitar no âmbito dos juizados especiais, de acordo com o artigo 90A, é o delito que é capitulado no Código Penal Militar, nas leis militares, ou seja, para esses delitos não se aplica a Lei 9.099. Portanto, nós não devemos aplicar os institutos, nem muito menos seguir o rito dos juizados especiais no âmbito da justiça castrense, tá? Então, ainda, gente, olha, Ivane, obrigado, viu? Ainda, rito comum, sumário. Gente, o sumário, ele não tem um patamar mínimo, mas tem um patamar máximo. Isso quer dizer o seguinte, olha, as penas que não são iguais, ou seja, que são inferiores a 4 anos, pena máxima, né? Pena máxima que não extrapola, que não é igual nem superior a 4 anos, ou seja, inferior a 4 anos, pena máxima abstrata. Nós devemos seguir o rito sumário. Tem pena mínima, né, o catálogo mínimo? Não. Por quê, gente? Porque é o seguinte, olha, toda vez que nos juizados especiais não for possível citar o imputado pessoalmente, não for possível citar o autor do fato no âmbito dos próprios juizados, você precisar, por exemplo, fazer um edital, a coisa não pode ficar no âmbito mais desta justiça, da justiça dos juizados. Isto é, deve haver o declínio para o juízo comum, segundo os termos da própria Lei 9.099. Então, digamos que o crime tem a pena lá de 1 ano apenas, né? Pena máxima de 1 ano. E a competência, pelo critério da pena máxima abstrata, seja esse, né, de até 2 anos ou menos de 2 anos, você fixa lá nos juizados especiais. Mas se no curso da tentativa de encontrar o imputado e citá-lo, não se tem notícia de onde ele esteja, né, eu não tenho condições de encontrar, ele está em local incerto e não sabido, nessa hipótese, a citação deve ser citação por edital. E os juizados, que é um órgão baseado na simplicidade, na informalidade, né, os juizados ele não poderão efetuar a citação por edital. Resultado, nós devemos declinar a competência para o âmbito do juízo comum. E lá, no juízo comum, nós vamos seguir o rito sumário. Ou seja, vamos seguir o rito sumário para crimes com pena, inclusive, inferiores a 2 anos. Né? Se o rito sumário é aquele rito que deve se aplicar para os crimes não compreendidos no rito ordinário, isto é, para crime cuja pena máxima abstrata não excede 4 anos, considerando nesse cômputo a conexão de crimes, né, a reunião de crimes, ou crime continuado, ou toda ficção jurídica que determine uma pena que não exceda 4 anos, né? Para isso, a gente deve considerar todos esses elementos, causas especiais de aumento, causas especiais de diminuição de pena, todos esses elementos são usados para se identificar em abstrato a pena máxima abstrata. Se a pena máxima abstrata é inferior a 4 anos, rito sumário. Se é inferior a 2 anos, juizados especiais, exceto se houver caso de citação por edital, não for possível continuar lá por esses motivos que tornem a causa uma causa de complexa, né, ou de maior dificuldade. Então, rito sumário, 2 anos ou menos, pena máxima abstrata. Aliás, rito sumaríssimo, 2 anos ou menos, pena máxima abstrata. Rito sumário, pena máxima abstrata inferior a 4 anos. E o rito ordinário? Bom, o rito ordinário nós temos o patamar de 4 anos ou mais, a pena máxima abstrata. Então, aqui nós temos, para facilitar, né, 4 e 2 anos, né? Se for pena máxima superior ou igual a 4 anos, rito ordinário. Se for pena máxima abstrata inferior a 4 anos, rito sumário. Se for pena máxima abstrata igual ou inferior a 2 anos, rito sumaríssimo.
Bacana? Então, esses são os parâmetros. Você deve levar em consideração, então, causas de aumento de pena, causas de diminuição. Todos esses detalhes devem ser colocados em jogo para a definição da competência. E não é coisa simples, porque você precisa interpretar tudo como está ali afirmado, e de repente no curso do processo você identifica que tem mais um crime, eita, não eram só esses, ou então que não existe um crime. Então, sempre definição de competência é um assunto que depende do estado de acessão, né? In status acessionis. Então, gente, vou fazer uma alusão ao procedimento comum ordinário para organizar a nossa linha de raciocínio, tá certo? Isso porque o procedimento comum ordinário é muito parecido com o sumário. Eu vou colocar primeiro a distinção. São poucas distinções. Eu catalogo em 5 distinções, né, que não é bem, não são bem distinções do procedimento, mas no conjunto. Por exemplo, o rito sumário, nós ouvimos 5 testemunhas para cada parte e para cada fato. Então, o réu tem 5, o Ministério Público tem 5. Se forem mais de um réu, nós temos 5 para cada réu. Né? Se for mais de um fato, né, se a gente tiver mais de um fato, ou seja, se forem 2 fatos, nós vamos ter 5 testemunhas para cada fato em relação a cada réu. Então, cada réu poderá rolar até 10. Né? Lógico que se os 2 fatos acontecerem aqui no mesmo lugar, nós não vamos precisar de 10 testemunhas, bastam 5, porque todos os fatos aconteceram aqui. Mas se for um fato no bairro X, outro no bairro Y, você poderá rolar até 5 testemunhas para cada parte, para cada fato. Bacana? Então, além disso, além dessa distinção, né, nós temos uma outra que é bastante importante, que é o prazo para designar audiência. Então, o termo inicial para você designar a audiência de instrução, ele não está previsto na legislação. Tem um prazo, mas não tem o termo. Não é? E aqui a gente fixa como uma forma racional de dizer o termo a partir do qual é contado o prazo para você designar a audiência de instrução, o dia em que o juiz declara não ser o caso de absolver a pessoa. Não é? Não foi o caso de absolver sumariamente a pessoa. Não é o caso de se aplicar o artigo 397 do Código. Então, qual a distinção entre o rito ordinário e o sumário? É que no ordinário nós temos 60 dias para designar, né, 60 dias o prazo para acontecer a audiência designada. Né? No rito sumário, esse prazo é pela metade, são 30. Então, veja a distinção. Né? Enquanto para o rito ordinário eu tenho 60 dias como o interregno necessário entre a data em que a pessoa deixou de ser absolvida sumariamente e a realização da audiência, isso para fazer as diligências em geral. No rito sumário eu tenho apenas 30 dias. Então essa é a outra distinção. Além disso, gente, a distinção conforme o parâmetro da pena. Aí a gente já explicou anteriormente. Para o rito ordinário, a pena máxima abstrata é de 4 anos ou mais. Para o rito sumário, a pena máxima abstrata é inferior a 4 anos, excluída a competência do juizado especial. Ótimo. Então aqui 3 distinções, né, específicas que a gente já mencionou. A outra, pessoal, no rito sumário não se admitem pedidos de diligências. Né? Então é como se a coisa já devesse estar toda pronta, né, para ser julgada. Então não se admite pedido de diligências. Então isso significa que se você precisar de diligências no rito sumário, você terá de pedir a conversão do rito sumário em ordinário. E isso é possível. É possível sempre converter o rito de menor complexidade para o de maior complexidade, porque proporciona maior amplitude de defesa. Mas o inverso não é verdadeiro. Tá? Então eu não posso converter o rito ordinário em sumário, mas o sumário em ordinário, sim. Então, o pedido de diligências, ele é uma distinção importante, porque no rito ordinário é possível, no sumário não é possível. Bacana? Então aqui já 4 distinções, né? E a última, pessoal, é a distinção relativa aos debates orais. No rito ordinário, quando se chega no final do procedimento, depois do interrogatório do imputado, você tem lá a possibilidade de debates orais, mas podem ser debates não orais, ou seja, eu posso encaminhar a questão por alegações finais escritas, que muitas das vezes são denominadas memoriais. Muita gente fica sem entender, eu acho estranho também esse nome memorial, mas diz a respeito à memória. Então, toda vez que você vai fazer alegações finais,
você tem que se reportar, você tem que se recordar sobre os elementos que foram apurados ali durante o processo, no curso do processo. Por isso o nome memorial. Então, as alegações no procedimento comum ordinário podem ser verbais, e isso não vale você chegar lá com um elemento digital, como um pendrive, ou como um arquivo, e dizer, olha, está aqui, por escrito, as minhas alegações orais. Não é assim, né? São efetivos debates, ou escritos, podem ser também no rito ordinário. E no sumário? No sumário não pode escrito. E como não pode escrito e é verbal, também a sentença deve sair na hora. Né? Então eu tenho assim todo o encadeado, né, de antecedente consequente para distinguir o rito comum ordinário do rito comum sumário. Existe uma distinção. Além disso, pessoal, nós temos o procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo é completamente diferente do procedimento comum sumário e ordinário. O procedimento comum sumaríssimo está na Lei 9.099. E quais os distintivos assim especiais? É a possibilidade de conciliação, é a possibilidade de simplicidade, né? Então, é uma questão interessante, porque faz incidir institutos que nós denominamos de espaços consensuais no processo penal. Dentre eles, a composição civil, ressarcimento, com a possibilidade de extinção da punibilidade em delitos que sejam de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada, extinção da punibilidade, e prevê, inclusive, uma situação peculiar, como de renúncia ao direito de representação. Isso no juízo comum seria impossível você falar de renúncia ao direito de representação. Lá o que a gente tem é retratação e retratação da retratação. Mas nos juizados existe a renúncia ao direito de representação ou a renúncia ao direito de queixa, toda vez que houver composição civil. Tá? Aqui eu vou dar um abraço aqui em Herbert, Melanias, Maiana, viu? Evaldo. Então, um abraço aí para todos vocês. Tá certo? Então, gente, esse procedimento especial, né, dos juizados especiais, ele tem possibilidades sucessivas de conciliação. Então, toda vez que a coisa não se resolver ou não se finalizar pela composição civil, aí nós seguimos para a etapa subsequente. Qual que é a etapa? Né? A etapa subsequente é a transação penal. A transação penal é proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos. Então, temos aí a possibilidade da pessoa sair com a definição de uma prestação de serviços à comunidade, tá? Lá nos juizados. E, se isso também não for possível, a solução será a oferta de denúncia ou oferta de queixa-crime oralmente, diz o texto. Mas é possível que se oferte por escrito. E nessa oferta se propõe a suspensão condicional do processo, que aqui o parâmetro é outro, pessoal. Quando se cuida de suspensão condicional do processo, o parâmetro é a pena mínima abstrata do crime, que não deve exceder a 1 ano. Tá? Então, nós podemos aplicar a proposta de sursi processual, que é essa suspensão condicional do processo, de acordo com os ditames ali da legislação, e que se aceita a suspensão, a pessoa imputada fica sujeita ao cumprimento de condições pelo prazo determinado ali na proposta, que geralmente varia, né, geralmente é de 2 anos, mas a previsão varia de 2 a 4 anos. Né? Proposta de sursi processual. Tá? Além disso, né, pessoal, se a pessoa recusar aquela proposta, né, aí o processo segue adiante. Aqui eu quero fazer menção a um novo espaço de consenso no rito comum, né, no rito comum ordinário, no rito comum sumário, que, se presentes os requisitos legais, é possível ao Ministério Público propor o chamado acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, gente, esse nome é um nome sofrível, né? Acordo de não persecução penal é um nome sofrível. Por quê? Porque persecução penal já existe a todo tempo, antes mesmo do oferecimento da denúncia. Isto é, persecução penal ocorre logo que é instaurada uma investigação criminal. Né? Então, acordo de não investigar não haveria, acordo de não persecução penal. O que nós temos é acordo de não oferecimento da denúncia. Para lembrar, o professor Afrânio Silva Jardim, ele foi em cima da questão. Né? O acordo previsto no artigo 28A
do Código de Processo Penal não deve ser um acordo de não persecução penal, mas um acordo de não oferecimento da denúncia, com muitos elementos parecidos com a transação penal, porque é uma proposta de não imposição de pena privativa de liberdade e de aplicação imediata de restrição de direitos, com uma diferença, que é a da pessoa reconhecer culpa. Né? E aqui é uma questão complicada, porque todo mundo que se vê ameaçado de responder penalmente e sofrer uma pena gravosa ao final, acaba sendo instado a aceitar aquele acordo de não persecução penal, ainda que, por exemplo, tenha a percepção de que seja inocente. Então, o acordo de não persecução penal foi inserido no nosso sistema, né, com o propósito de tornar célere o procedimento, né, de evitar a pena privativa de liberdade, mas essa celeridade ela pode implicar ofensa a garantias, em especial aquela de que a pessoa não é obrigada a se autoincriminar. Você pode se autoincriminar se quiser, mas não deve ser compelido a tanto. Aí nós podemos até fazer um contraponto. Ora, então, se é um acordo, ele está se incriminando porque ele quer. Mas sabemos que não é bem assim. Quando você está ali sob ameaça de ser processado continuamente e com a pena mais gravosa ao final, acaba que aquele acordo, entre aspas, ele é um estado de sujeição, né? Que se você não aceitar, especialmente se estiver diante de um risco de punição incrementada, dependendo da postura do entendimento, né, de quem vai julgar, você praticamente está compelido a aceitar, embora possa até entender ser inocente. Né? Então, essa ideia de rapidez do procedimento por intermédio do consenso me permite responder a primeira questão que eu formulei aqui a respeito do que é dromologia, dromologia no processo penal, né? Dromologia processual. Aqui Lucas está nos perguntando, foi regra inserida pela lei anticrime. Perfeito, Lucas. Ela foi inserida pela lei anticrime, a lei 13.964 de 2019. Aproveitar para mandar um abraço a Écio, a Eunice, que está em todos os nossos encontros. Para aqueles que não acompanharam ainda os encontros e quiserem acompanhar, está tudo salvo no nosso canal YouTube, perfeito? Então vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, acompanha todas as aulas e acompanha também o livro por capítulo, né? E isso a gente tem a ideia de dar mais potência de resultados, né? Você estuda o capítulo, estuda a aula, a videoaula. Estuda o capítulo, assiste a live. E isso tem um propósito de dar mais potência. Então, gente, como eu falei, a questão da celeridade por intermédio de formas, ela enseja a questão da dromologia, né? O que é dromologia processual, como vocês encontrarem esse termo por aí. Ele estuda o problema da velocidade da sociedade e, aplicado ao direito, também a ideia de se tornar um procedimento mais célere. E a gente tem aqui algumas garantias que estão na Constituição, como é o caso da garantia da razoável duração do processo. Vejam bem, a garantia da razoável duração do processo está no artigo 5º, inciso 78 da nossa Constituição. O que é que eu quero dizer com isso? Essa nossa garantia, né, garantia da razoável duração do processo, ela é uma garantia pro réu, né? Ela não deve ser interpretada contra o réu, confere? Porque geralmente quando a gente vê modificações na nossa legislação tornando o procedimento mais célere, né, dando ênfase à necessidade de ser uma sociedade mais veloz, com procedimentos mais rápidos, digitais, geralmente isso é a custo de uma garantia do imputado, né? Assim, por exemplo, no artigo 394-A, tem a previsão para dar prioridade em relação aos processos por crime hediondo, né? Então vejam que o artigo 394-A, ele resvala em inconstitucionalidade, né? Porque a ideia de tornar um processo mais célere não é pela natureza do crime cometido. Se é hediondo, se é um crime econômico, o critério não é esse. O critério do processo ser célere, do processo ser urgente, é o critério da pessoa estar presa ou não. Então, réus presos, né, têm direito a um processo célere, né, um processo mais rápido, para que se defina logo a situação dele, para que ele não fique preso indevidamente por muito tempo. Mas o critério do seu crime é hediondo ou não, ele não faz muito sentido, né? Ele é um critério, então, que está nessa ideia de tornar o processo célere com um alto preço para os direitos do imputado. Quando?
O inciso 78, vale lembrar, está catalogado ali no artigo 5º, né, da Constituição. Então, dentre os autores que tratam muito bem dessa questão da celeridade, está o professor André Nicoliti, do Rio de Janeiro, ele trata também dessa questão e da preocupação, e o Hamilton Bueno Carvalho, o Salo de Carvalho, um texto que trata da dromologia. A rapidez, então, não pode ser para solapar os direitos fundamentais. A rapidez é para garantir os direitos fundamentais, aquela rapidez ali. E o fato é que o que nós temos no sistema em torno da celeridade, para assegurar uma razoável duração do processo, é a prescrição apenas, né? E a prescrição, os prazos são muito alongados. Então, vejam, por exemplo, a regra do acordo de não persecução penal. O legislador introduziu o acordo de não persecução penal e alterou também o Código Penal para dizer que, naquele período em que a pessoa estiver sob a égide do acordo, a prescrição não corre. Então, ele criou uma impeditiva de prescrição, né? Ele criou uma suspensão da prescrição, enquanto o acordo de persecução penal, de não persecução penal, estiver vigente. Observem que essa alteração ela acaba conflitando com a Constituição quando diz que todos têm direito a uma razoável duração do processo. Porque, afinal de contas, quando a pessoa está sob a égide do acordo de não persecução penal, ela está sob uma situação de desvantagem, né? E aquilo, além de ser uma situação de desvantagem, impedir o curso da prescrição para que você continue a responder caso o acordo não seja cumprido, né, seja tornado ineficaz, etc., parece ser um incremento punitivo e também uma forma de não se tornar eficaz a chamada duração razoável do processo. É muito comum a gente encontrar regras que seriam só do imputado e que às vezes são utilizadas contra o imputado, né? Dos autores que tratam sobre essa questão de desvirtuamento das garantias fundamentais, a Simone Schreiber fala muito bem quando você, por exemplo, se vale da publicidade. A publicidade é uma das garantias do processo que você deduz, que você faz derivar do artigo 93, inciso 9, publicidade, né? Os atos processuais devem ser públicos, mas essa publicidade é para favorecer o imputado, para evitar que ele seja julgado de maneira secreta. Mas muitas das vezes é um direito usado com o objetivo de constrangê-lo. Tá? Aqui Domingos está fazendo uma pergunta, caso o acordo de não persecução penal não seja homologado, a confissão poderia ser usada contra o acusado? Pois é, essa pergunta é boa. Eu digo que não, viu, Domingos? A confissão não pode ser usada contra ele, caso não seja homologado, caso seja julgado ineficaz, caso seja oferecida denúncia. E por quê? Porque aquela tomada de declarações não assegurou a ele o direito ao silêncio. Então, para você dar valor a um interrogatório, né, para que o interrogatório tenha algum valor, isso deve ser objeto de uma prévia advertência, né? Ainda que a pessoa esteja assistindo por advogado, ela tem direito à audiência reservada com o advogado, ela tem direito a conversar com o seu advogado na hora que ela quiser e suspender o ato, mas ela tem direito também a não ser obrigada a se autoincriminar e a permanecer em silêncio. Então, quando o Estado oferece vantagens a essa pessoa, né, olha, você vai ter uma pena menor, se você fizer dessa maneira confessar, você vai ter uma vantagem, não vai ser condenado aquele tanto de pena, vai receber uma pena restritiva de direito. Então, a pessoa não está inteiramente livre para confessar, né? Então, é como se fosse uma confissão atrelada a objetivos. Se os objetivos desaparecem, ela não pode ser um meio termo, né? Não pode ser ela não pode ser um mais ou menos. Então, eu aplico aí, para dizer essa resposta a você, eu aplico o princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Então, como são os princípios, né? Nós temos os princípios aplicáveis. Eu tenho da mesma idade, então a confissão tem que se reportar um fato único, um fato uno, então eu demarco o fato que ela vai confessar, que vai ser objeto de confissão. A confissão, na hipótese, ela não pode ser contraditória, né? E ela também deve ser íntegra. Então, para aquele fim, ela vale para o fim do acordo de não persecução penal, mas para fins probatórios de uso contra o réu para o condenar, ela não tem esse valor porque ela está sem integridade, porque aquele objetivo inicial desapareceu, tá certo? Lucas está aqui nos perguntando, esse acordo de não persecução penal seria para os casos de contravenções?
pois se trata de crimes de 2 a 4 anos, todos os crimes de menor potencial. Veja só, Lucas, não é impossível, mas eu diria que na maior parte das vezes, desnecessário, porque para as contravenções penais, nós temos a aplicação dos juizados especiais, que seria uma regra mais favorável do que o acordo de não persecução penal. Mas temos lá os parâmetros no artigo 28A, né, que eu poderia, assim, para falar de uma maneira mais genérica, dizer que se cuida de crimes de médio potencial ofensivo, né, para o acordo de não persecução penal, tá certo? Bacana, gente? Então, vejam aí, pessoal, até agora nós falamos de institutos que se aplicam no procedimento comum ordinário, que se inicia com uma denúncia, eu posso até falar inquérito policial antes, denúncia com 8 testemunhas, né, procedimento comum ordinário, com a possibilidade de citação do réu, com todo o procedimento no jogo da citação processual do artigo 396A, a pessoa tem que estar com advogado, se não tiver, tem que ser dado um defensor dativo a ele, seguindo aquele rito que assegura a pessoa primeiro a escolher, em seguida a resposta preliminar à acusação, que a gente até falou na live sobre defesa do imputado, de todo o seu conteúdo, resposta preliminar à acusação, não tem réplica no rito comum ordinário, mas tem réplica no rito do júri, né, com base ali no artigo 409 do rito do júri. No procedimento comum ordinário e no sumário não tem réplica, por quê? Porque réu fala por último. Então, se réu falou, resposta preliminar à acusação, o momento de se deliberar sobre a absolvição sumária ou não, artigo 397. Se não for o caso de absolver sumariamente, conforme as hipóteses do 397, nós vamos designar a audiência prazo de 60 dias contado dessa data. Prazo contado dessa data que o juiz deixa de absolver sumariamente o réu. Tá? Em seguida, a própria audiência com a tomada de prova. A prova, pessoal, deve seguir a ordem probatória. Então, vítima, depois testemunhas, primeiro as da acusação, por último as da defesa. Muito cuidado se tiver réu colaborador. Se tiver colaboração premiada, tem que ter muito cuidado, porque esse réu deve falar primeiro. Né? Esse réu, então, se tiver interrogatório, ele é interrogado primeiro. Se tiverem alegações finais, as alegações finais dele devem necessariamente vir antes do que a do réu delatado. Então, alguns deduzem. Também, na hora de ouvir testemunhas, as testemunhas do réu colaborador devem ser ouvidas primeiro, embora todas por último, ali dentro do âmbito das testemunhas de defesa. Tá? Aqui eu tenho mais perguntas, gente. Que bom que está chegando perguntas. Não é? Eunice, considerando o acordo de não persecução penal um caso para a suspensão do processo, a prescrição não deve ser suspensa? Tem previsão legal expressa, Eunice, para isso. Eu lembro que não há essa previsão para a transação penal, que é um instituto diferente, mas é um instituto com algumas características parecidas, similares. Não há. Mas o legislador acabou inserindo, o legislador da lei anticrime, acabou inserindo uma hipótese de suspensão da prescrição, tá certo? Eu sou particularmente contra. Aqui meu abraço para o Ceará, tá? Para Léo, meu amigo velho, aí no Ceará. Sempre tem o pessoal aí das cidades que a gente já morou. Juntando tudo, pessoal, são 15 municípios, viu? Que a gente já residiu. Estados assim do Nordeste todo. Só não residi no Maranhão, no Piauí e em Sergipe, mas nos demais todos eu residi. E isso foi graças às atividades públicas que a gente acaba exercendo no curso da vida, né? Então, pessoal, olha, eu respondi aqui o problema da dromologia, né? Dromologia processual, que é o estudo dessa celeridade. Muitas das vezes essa celeridade com aparência de garantia para o réu, mas que na verdade é uma inversão, né? Que acaba prejudicando demais. E uma forma também de subverter os princípios que seriam aplicados ao acusado, favor-rei. Então, por exemplo, os princípios do júri ali, soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos é para proteger o imputado, né? É para maximizar as chances absolutórias, e não o contrário, soberania dos vereditos. E o que é que a gente viu já na prática? O uso da soberania dos vereditos para autorizar a prisão imediata do réu. É um equívoco. A soberania dos vereditos, ela diz muito mais respeito à questão da revisão criminal. A revisão criminal é admitida só pro
réu, né? Ou seja, só diante de uma condenação. Então, por exemplo, uma condenação do júri, embora o júri seja soberano, essa soberania cede quando é para absolver o réu. Então, a revisão criminal que é julgada pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça pode declarar absolvido um réu que tenha sido condenado pelo júri. Mas o inverso não pode acontecer. Em grau recursal, nem uma coisa nem outra. O Tribunal de Justiça não pode reformar a decisão do júri para condenar ou para absolver. Pode para anular, né? Ele se mantém o veredito, soberano o veredito, soberania dos vereditos. Mas, no âmbito da revisão criminal, o tribunal pode, mas unicamente para absolver ou para anular o processo, né? Mas jamais para condenar. Então, a soberania dos vereditos é um dos princípios que ali ao lado do sigilo da votação, né, ao lado da competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida, são elementos de tutela do imputado, né? Então, o júri ele tem aqueles elementos ali para maximizar as chances de absolvição, né? Então, o sigilo das votações, que é um problema, né? O sigilo das votações é um problema e é uma solução. É um problema quando a gente tem o risco de incrementar a irracionalidade dos julgamentos. É a solução se a gente entender que a pronúncia do júri deve ser uma pronúncia firme e uma pronúncia no sentido de não mandar a júri todo aquele que pudesse ser absolvido, inclusive por insuficiência de provas. Então, qual que é a nossa proposta? É que a pronúncia seja uma decisão no júri, uma decisão de controle epistêmico, e uma decisão que signifique um filtro para evitar que o inocente seja submetido a um risco de condenação pelo tribunal que não dá razões a respeito das suas decisões, né? A gente sabe que o princípio que se aplica ao júri para fins de julgamento de alguém é o princípio da convicção íntima. Então a pessoa coloca lá na urna uma cédula, né? Sim ou não. Tá certo? Bacana? Aí eu venho aqui para outra pergunta, né? Qual a diferença entre processo e procedimento? Nós mencionamos, depende do ponto de vista, né? Alguns entendem que processo é gênero e procedimento é espécie, o seu aspecto objetivo. Outros invertem. Diz, olha, o processo pode ser um aspecto do procedimento, considerando que existe procedimento administrativo, procedimento do inquérito policial, elementos do procedimento que fazem parte do procedimento, por exemplo, especial do rito de drogas que estão antes mesmo do início do processo. Então, o processo seria uma espécie de procedimento sob esse aspecto, né? O que diferencia um procedimento especial? Então, às vezes é um elemento mínimo, pessoal. Às vezes o rito é bem diferente, como o caso, por exemplo, do rito dos crimes militares, está lá em outra legislação. Mas, às vezes, o elemento vem antes mesmo do início do processo, né? Como, por exemplo, os crimes que dizem respeito à propriedade material, né? Propriedade material de direitos do autor. Então, às vezes, se depende de uma perícia e depois se segue o rito comum. Então, muitas das vezes, a distinção é anterior, é uma distinção pequena. Distinção relevante nós temos no rito de drogas, né? Então, o descrime, às vezes, é pequeno. Bom, e aqui vem uma outra questão interessante. Do júri. É constitucional, tá? Aliás, do júri, né? Quantas recusas imotivadas são admitidas do sorteio dos jurados? Os jurados podem ser recusados, né, pelas partes. Então, toda vez que se vão sortear jurados para a composição do conselho de sentença, cada parte tem direito a 3 recusas imotivadas e várias justificadas. Então, justificada não tem limite, mas imotivadas tem até 3. Então, o Ministério Público tem 3 recusas e o Código diz que a defesa tem 3. Aí vem a dúvida. Se existirem vários réus, todos os réus reunidos terão 3 recusas imotivadas, ou, nesse caso, cada réu terá 3. Agora, recentemente, houve decisão, né, no âmbito do STJ, dizendo que cada réu tem direito a recusar. Então, isoladamente, cada um teria 3 recusas, isoladamente. Observem que esse entendimento acaba ensejando maior possibilidade de estouro de urna, né? Ou seja, a possibilidade de não se seguir o julgamento dos réus naquele dia ou de maneira conjunta. Às vezes é necessário separar o julgamento por causa disso. Então, são 3 recusas imotivadas para cada réu, né? Embora o código seja ambíguo e diga assim, para defesas, recusas, né? Recusas para defesa, tá? Então, quantas recusas imotivadas são admitidas, né? No que se refere
aos réus, para cada um, até 3 recusas imotivadas e justificadas, independentemente de número, tá certo? Aí a gente vem para outra questão, gente, em relação à participação do advogado na audiência conciliatória do rito dos crimes contra a honra, previsto no Código. O rito dos crimes contra a honra previsto no Código tem uma distinção básica, essa audiência conciliatória prévia ao início do processo. Então, no rito do Código, se oferece queixa-crime, e antes de se receber a queixa-crime, tem uma audiência conciliatória prévia. Esse rito quase que não se aplica mais depois da lei dos juizados especiais, mas é possível se aplicar se, por exemplo, a gente afastar a competência da lei dos juizados por qualquer motivo, por qualquer razão. Bom, até mesmo se a pessoa tiver em curso em vários crimes contra a honra e a pena exceder, né, aquele limite. Aí a gente pode cogitar de aplicar o rito especial. Então, nesse rito especial, a vedação de participação de advogado na audiência conciliatória é constitucional, né? Aí, naturalmente, gente, que o artigo 523 do Código, ele conflita com o texto constitucional, né? Assim, a gente tem o advogado como alguém essencial à justiça, né? Então, se antigamente o advogado, por exemplo, ele não tinha a formação jurídica, muitas das vezes, né, se usavam pessoas que tinham cultura na cidade, mas que não eram bacharéis em direito, muito da nossa realidade brasileira, que não tinha, na época, tantas faculdades, né? As faculdades foram inauguradas primeiro em São Paulo e Recife, então eram pouquíssimas. Então, no interior, se nomeavam os rábulas, né, que a gente se refere a eles muito respeitosamente, né, e também existiam promotores ad hoc. Então, o juiz ali era como se ele fosse o dono do processo, um processo inquisitivo. Mas, na realidade acusatória que nós temos hoje, né, inconcebível você conduzir uma audiência de conciliação sem a participação do advogado, né, parece que não faz o menor sentido. O advogado é essencial à prestação jurisdicional, especialmente, notadamente, em matéria criminal, tá? Aí, gente, nós estamos chegando ao fim da nossa live. Eu quero agradecer aqui imensamente a participação de vocês. Amanhã nós vamos ter um outro encontro, um encontro sobre questões e processos incidentes, que é um tema assim específico demais, questões e processos incidentes, que muitas das vezes não é enfrentado como deveria, um assunto importantíssimo, que vem ganhando cada vez mais importância. Então, quem puder nos acompanhar amanhã está imensamente convidadíssimo, né, para continuar conosco e estudar aqui o direito processual penal. Hoje, nós, então, expusemos a live de número 34, né, na live anterior sobre prova penal 33, e hoje, procedimentos 34, e amanhã, questões e processos incidentes, live número 35. Já estamos avançando aqui na página 819 do livro, né? Desse livro, Curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito, publicado pela editora Noesis, está certo? O livro já leva com ele uma videoaula por capítulo. Além disso, a gente está mantendo as nossas lives aqui, já se encaminhando com contagem regressiva, que são 41 lives, né? Está tudo organizado no nosso canal YouTube. Então, se não encontrar aqui no IGTV, no Facebook, aí não se preocupa, vai lá no canal YouTube, se inscreve, e que vai estar tudo organizado. Amanhã, então, 6 da manhã, nós vamos estar juntos de novo, tá certo? Um beijo grande para vocês, muito obrigado aqui pela presença, no YouTube, Twitter, no Face, também aqui no nosso Instagram, tá joia? Um abraço grande.